Bom dia, turma! Uma ótima terça-feira a todos vocês. Na nossa aula de hoje, de História, iremos estudar as características do período Paleolítico e Neolítico. Abram o livro de vocês em História, página 164. Abram o livro em História, página 164. Turma, na aula passada, expliquei a vocês que os historiadores dividiram a história da humanidade em 5 períodos. O primeiro período foi denominado de pré-história. O segundo período foi denominado de Idade Antiga. Já o terceiro período foi chamado de Idade Média. O quarto período foi chamado de Idade Moderna. E o quinto período foi denominado de Idade Contemporânea. E nessa aula nós iremos estudar mais a fundo o primeiro período da história. Iremos estudar com mais detalhes a pré-história. A pré-história, pessoal, se dividem em 2 fases diferentes: o Paleolítico e o Neolítico. A pré-história é o primeiro período da história da humanidade e se divide em 2 fases. A primeira fase chama-se Paleolítico e a segunda fase chama-se Neolítico. Iremos agora conhecer as principais características dessas 2 fases. Acompanhem a leitura no livro de vocês. Página 164, capítulo 3. Nômades e sedentários. Os seres humanos pertencem à mesma espécie, chamada Homo sapiens. São ancestrais dessa espécie o Homo erectus e o Homo habilis, que povoaram a Terra partindo da região central do continente africano. Os primeiros grupos humanos não habitavam apenas um local. Eles mudavam constantemente e eram, portanto, nômades, caçadores e coletores. Eles não tinham habitação fixa e viviam permanentemente mudando de lugar. Mulheres, homens e crianças estavam em constante movimento à procura de alimentos como frutas, raízes e pequenos animais. Paleolítico. Paleo significa antigo e lítico significa pedra. Esse período foi chamado assim porque os antepassados dos seres humanos passaram a produzir instrumentos feitos de pedra lascada. Por isso, esse período também pode ser conhecido como
Idade da Pedra Lascada. Começou há cerca de 2 milhões de anos e estendeu-se até aproximadamente 12 mil anos atrás. Contudo, é preciso considerar que nesse período nem todos os grupos humanos em todos os locais viviam da mesma maneira. Nessa época, também houve o domínio do fogo, importante para aquecer o ambiente, assar alimentos e afugentar animais. As cavernas eram usadas como abrigo por esses grupos e nas paredes de algumas delas foram encontradas pinturas retratando o cotidiano dessas pessoas. Turma, nessa primeira parte da leitura, podemos acompanhar as características do Paleolítico, a primeira fase da pré-história. Lembrando que, ao falar da pré-história e de suas fases, estamos falando do surgimento da humanidade, de como viviam os primeiros homens. No Paleolítico, os homens dessa fase eram nômades. Tia, o que significa nômades? Pessoas que não se fixam por muito tempo em um mesmo lugar. Os homens que viveram na fase do Paleolítico não moravam em um mesmo lugar por muito tempo. Viviam se mudando de lugar. Por isso, eram chamados de nômades. Tia, e por que eles viviam se mudando? Porque eles estavam constantemente à procura de alimentos, como frutas, raízes e de pequenos animais. Por estarem sempre procurando alimentos, é que eles não se fixavam em um só lugar. Turma, os homens dessa fase produziam instrumentos feitos de pedras lascadas. Faziam instrumentos feitos de pedras quebradas, ou seja, eles quebravam as pedras até deixá-las no formato dos objetos que eles precisavam. E assim eles faziam facas e lanças. Por isso é que esse período é chamado de Paleolítico, que significa pedra antiga. Nessa época, houve também o domínio do fogo. Eles passaram a desenvolver a habilidade de controlar o fogo, utilizando ele para o aquecimento, proteção e cozimento de alimentos. Tia, e onde eles viviam? Onde eles dormiam? Geralmente, eles se abrigavam nas cavernas, ou seja, utilizavam as cavernas em rochedos como locais de proteção. E isso quando eles encontravam cavernas em suas andanças. E eram nas paredes dessas cavernas que eles pintavam animais, homens, mulheres, crianças e cenas de caça. Essas primeiras pinturas da humanidade foram chamadas de pinturas
rupestres. Vamos recapitular todas essas informações? Os homens do Paleolítico, da primeira fase da pré-história, eram nômades, não moravam em um mesmo lugar por muito tempo. Se alimentavam de frutas, raízes e de pequenos animais. Eles produziam instrumentos feitos de pedras lascadas, de pedras quebradas. Eles passaram a desenvolver a habilidade de controlar o fogo e geralmente eles se abrigavam nas cavernas. Certo? Tudo ok? Agora vamos conhecer as características do Neolítico, a segunda fase da pré-história. Acompanhem a leitura. Neolítico. Neo significa novo. Lítico significa pedra. Há cerca de 12.000 anos, alguns grupos humanos começaram a fabricar instrumentos mais sofisticados, com pedras polidas e a permanecer em lugares onde havia facilidade de obter água e, consequentemente, mais alimentos. Nesse período, esses grupos passaram a caçar e a coletar frutos apenas em regiões próximas de onde tinham se fixado. Eles foram, aos poucos, tornando-se sedentários, ou seja, permaneciam em um mesmo lugar. Os rios foram muito importantes nesse processo, não só por causa da pesca, mas também porque grupos de animais iam beber água e facilitavam a caça. As margens desses rios também ficavam úmidas e férteis após as chuvas e as cheias. Dessa maneira, era possível plantar e colher, tornando habitáveis as áreas próximas dos terrenos cultivados. Todos esses fatores, juntos ao longo de centenas de anos, ajudaram no processo de sedentarização de muitos grupos humanos, ou seja, no processo de fixação a determinados locais. Mas essa mudança não aconteceu ao mesmo tempo em todas as regiões do planeta. Muitos grupos humanos começaram a cultivar a terra muitos anos depois. Outros, mesmo plantando alguns produtos, mantiveram a caça e a pesca como atividades centrais. A região do Crescente Fértil é onde estão os rios Tigre, Eufrates e Nilo. Ela é chamada assim por causa da fertilidade do solo e também porque formam uma imagem que lembra uma lua crescente vista do hemisfério norte da Terra. Turma, os grupos humanos que viveram na segunda fase, na fase do Neolítico, eles eram sedentários, ou seja,
fixavam-se em um único lugar. O homem do Neolítico agora eram sedentários, moravam em um mesmo lugar. Eles permaneceram morando em um mesmo lugar porque eles passaram a utilizar a terra para plantar e colher seus frutos, ou por caçar e coletar frutos apenas em regiões próximas aonde moravam. Eles preferiam morar em lugares perto de rios por muitos motivos. Primeiro, por causa da pesca. Segundo, porque grupos de animais iam beber nos rios e isso facilitava a caça para eles. E terceiro, porque as margens dos rios eram úmidas, férteis, colaborando para um bom plantio. Eles ocuparam regiões próximas aos rios Tigres, Eufrates e o Nilo. Regiões chamadas de crescente fértil, pois, segundo os historiadores, em períodos de lua cheia, deixavam as terras próximas muito férteis para as plantações. Outra informação importante é que os homens do Neolítico utilizavam a pedra polida para fabricar instrumentos, ou seja, ao invés de quebrar as pedras, eles poliam, lixavam essas pedras, pois havia maior precisão nos cortes. Então, agora, o homem do Neolítico produziam instrumentos através do polimento da pedra. Lixavam as pedras, deixando o corte mais preciso e não mais por meio da pedra lascada, como foi no Paleolítico. Tia, e esses instrumentos eram usados para quê? Esses instrumentos poderiam ser utilizados para caçar, pescar e também para atacar os grupos inimigos. E tia, onde eles moravam? Eles construíam casas feitas de madeiras ou barros. A caverna não era mais o lugar ideal para eles. Por se fixarem em um mesmo lugar, isso exigiu a construção de suas moradias fixas. Vamos recapitular? Todas essas informações, os homens que viveram na fase do Neolítico eram sedentários, moravam em um mesmo lugar. Começaram a se relacionar com a natureza, cultivando plantas e domesticando os animais. Utilizavam agora a pedra polida para fabricar os instrumentos, pois tinha mais precisão nos cortes, e passaram a construir suas próprias moradias. Turma, anotem as suas dúvidas e próxima aula a tia revisa o conteúdo com vocês, certo? Até a próxima aula.